Muito legal. Cara, genial. Imagina morar na Lua. Pô, eu já vivo no mundo da Lua. Vejam a série Mars, segunda temporada. No final da primeira temporada, os caras, eles se atentam a isso. Eles querem morar em habitat e tal e não conseguem. Aí, cara, a gente tem que achar um tubo de lava. Aí eles encontram um tubo de lava e a segunda temporada inteira eles morando dentro do tubo de lava, porque isso aí é uma ideia que já existe. Não só existe a ideia, existem empresas hoje que já estão vendo como construir coisa dentro do tubo de lava, tipo mini cidades mesmo, Que da hora. e de como você explorar esse tubo de lava para tirar um negócio que hoje, que é o que é mais dito na exploração espacial, que é a utilização de recurso in situ. Então, por exemplo, em Marte você pode pegar o ar de Marte é muito rico em CO2. Então você pega o CO2, quebra ele e gera O2. Sim. Tá ótimo pra gente. Ainda tem um pouquinho de carbono ali. Ainda tem um pouquinho de carbono. O solo Você de fazer Marte... um lápis. O solo de Marte, exatamente. O solo de Marte você pode quebrar ali e produzir hidrogênio. E com isso você pode juntar hidrogênio com oxigênio, Claro, você você pode pega produzir água. Que Então, legal, cara. essa parte de utilização de recurso in situ já tem muita gente procurando e de fazer isso dentro do tubo de lava. Você acha que vai demorar quanto tempo pra gente ter alguém que efetivamente more num lugar desses? Aí eu acho que vai demorar um pouco. Não precisa ser morar. Morar é uma coisa relativa, né? Porque tem gente que Não. com 15 anos de idade passa um mês faz intercâmbio e fala que morou Não, num vamos país. pensar nos Vai morar aí planos, 6 meses. Então, nos planos atuais que tem, a ideia da NASA para a Lua, por exemplo, é até o final dessa década já está estabelecida na Lua. Já está estabelecida. Vai ter uma estação em volta da Lua e dali você vai ter o ser humano toda hora já ocupando a Lua. Já é um começo. Já é um começo. Já é um Você acha começo que de isso aí vai colonização. afetar a biologia das pessoas? Totalmente, cara. Você acha que Isso aí é totalmente. você acha que A aumenta muito a gravidade, incidência né, a falta dela. de câncer e tudo mais? Assim? Como- Ausência? Cara, vai dar muito problema. Hoje muito, já dá, né? Astronautas que ficam muito tempo no espaço. Aliás, pouco tempo. O Marcos Pontes ficou uma semana. Ele voltou com um problema no ouvido, cara, que ele foi operado há 2, 3 anos atrás só. Caralho. Entendeu? Então, problema no ouvido, problema na visão. Todo astronauta volta e começa a usar óculos. Todo, que é isso aí, tudo. Entendeu? Dá problema na visão. Problema na coluna. Porque quando você não tá com a gravidade pressionando, as vértebras dão aquela, né? Afastada. E depois você volta pra gravidade, nunca encaixa direito, né, cara? Nunca encaixa direitinho. Então os caras já voltam com esse problema. Problema no osso, problema muscular. Cara, a lista é o que eu brinco, falo pro pessoal toda hora, que é o tal do efeito tripa, cara. Que é o ser humano. A lista de problemas que dá pro ser humano vivendo em microgravidade é muito grande. E a Agora, radiação? Não, Eu pensaria em câncer Não, a radiação... como assim o grande mas aí a gente problema. vai pro tubo de lava, né? Mas você tem que entrar e Aí sair, fica né? Você ali, acha né? que é mas possível? aí por pouco tempo dá. Ah, tá. Eu achei que era altamente Não tem Tipo um problema. raio-x. Não, é porque a radiação não tem pouco mais, atmosfera, né, raio-x, pra né? te proteger. Sim. Então você pode ficar exposto ali com a roupa certa durante, tipo, 3, 4 horas sem problema. Daria pra simular. Aí você volta. Daria pra simular gravidade nesse tubo de lava de alguma forma? Porque, pelo que eu vejo, tipo, a radiação, leigamente falando, eu imagino que a gente consiga inventar um aparato que... Não, a radiação a gente tá ferrado. Tá ferrado? Não, tá ferrado assim. Tem que usar roupa a gente tem especial. que viver. A gente usa roupa, só que a gente só pode ir pra fora, assim, e ficar, tipo, 3, Mas 4 daria pra horas. construir uma Depois camada volta. isolante de radiação dentro do túnel pica? Não, agora do tubo de lava a gente tá protegido Já da tá Tubo radiação. não protegido. tem radiação. Aí assim, Entendi. Mas e aí a questão da gravidade acaba sendo o mais impactante nesse caso? Mas aí, por exemplo, você vai ter que usar uns pesos, né? Pra ficar simulando você mais pesado. E daria? E andando você acha no- que o corpo reagiria da mesma forma com esses Isso é uma pesos? boa pergunta. O corpo ia se ferrar, cara. Não tem jeito. Não tem como. E se as pessoas nascessem na Lua? Aí sim. Aí é o lance da Caramba. adaptação. Aí pode ter daqui uma segunda, terceira geração que a gente já nasce adaptado a morar numa Lua em Marte da vida. Em 3 Só que gerações aí- já dá pra fazer essa adaptação? Eu acho que a partir do momento que tá lá, né? Claro. A partir do momento que tá lá, umas 3 gerações já começa a adaptar, cara. Entendi. Você vai ver que o Rápido. ser humano já vai nascer meio esquisito. Vai nascer meio diferente. Talvez ele nasça mais encolhido, mais exprimido, entendeu? Com um olho meio Os diferente. anões vão vir da Lua, então. Alguma coisa assim. Com um olho um pouco diferente, um ouvido, Não, eles vão vir de talvez, São Tomé das entendeu? Letras. Vai continuar vindo de lá. Porque o problema qual que é? Qual que é o Os problema da doentes. gravidade? Ela afeta os líquidos, né, cara? Isso é verdade. Os líquidos. Então, tudo que é meio, tipo, o líquido aqui do É. ouvido,
Endolinfa. a parte do olho. Então, tudo isso é muito afetado. Então, nós vamos ter que se adaptar. Então, E é talvez a difícil- gente nasça com um olhão, com um ouvido diferente. Vai Que nascer um bicho loucura, diferente, né, cara. A gente vai ser totalmente diferente. Vai Vai ser ser um um- alien. Vai ser um alien. Vai ser um alien. Até tem essa ideia, né, de quem são os extraterrestres, né? Tipo, será que eles não Atualmente somos nós, né? são... É, Pra Somos qualquer nós outro, do futuro. qualquer outro ser no universo, assim. claro. Mas é isso aí, já tem muita gente estudando isso, já tem experimentos sendo feitos, o pessoal que fica aí deitado em cama durante 1, 2 anos, entendeu? Pra se adaptar. Mas eu acho que também uma coisa interessante que é do que o Álvaro acho que tá trazendo e se a vida que a gente tem aqui veio de um cometa de muito longe, ele pegou um organismo que consegue sobreviver em condições super absurdas, e aí ele foi vindo de de anos-luz, caiu aqui na Terra por um acaso do destino. Esse organismo que estava no cometa começou a entrar num habitat onde ele tinha mais opções de se proliferar, e aí tá nós aqui conversando. Isso aí que você chama, isso aí tem um nome, cara. Isso aí chama-se panspermia. Panspermia. É o jeito de você espalhar a vida pelo universo. É exatamente isso aí que você falou. Você acha que existe uma probabilidade da nossa vida ser isso? Existe essa linha aí, existe, só que a gente tem que achar as coisas, a gente não acha, né? Mas existe essa linha. A teoria mais vigente é que o que chegou aqui na Terra foram os bloquinhos, né? Então chegou ali um aminoácido, chegou ali uma proteína, chegou ali uns compostos orgânicos, e aqui teve as condições para isso se juntar, aí formou uma parede celular, aí ali dentro desenvolveu alguma coisa dentro da célula. Mas esses e aí compostos começou. orgânicos eles foram formados em lugares que tinham vida. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, porque composto orgânico, né, cara? Então você pega fósforo, potássio, nitrogênio, oxigênio, mistura essas coisas de uma certa maneira, no ambiente certo, com a temperatura certa e tudo, que aí é onde entra a Terra. A Terra foi o lugar aonde essas condições surgiram. Você misturou isso, pronto, surgiu a primeira célula. Surgiu a primeira, cara, acabou. Aí vem embora. Isso Puta é muito cagada, louco, uma né, cara? puta cagada. A puta cagada foi Mas boa. é engraçado que nesse É isso. universo existia a possibilidade dessa puta cagada. Isso é engraçado Será de que pensar. existia? Pô, existia, tanto que Será? a gente tá aqui. Não, a gente. E em outro lugar, será que existe? Eu acredito que sim, mas você é meio pessimista nesse sentido, não, né? não sou pessimista, é que pra mim não tem. Não, a microbiana, sim. É porque, microbiana, cara, eu fico pensando, o universo é tão grande, a gente nem consegue observar ele inteiro, entendeu? Não, sim. E a gente não tem nem noção do que a energia que a gente observa do universo significa. 95% da energia a gente não faz ideia do que Mas é. aí vem a outra coisa, Isso é absurdo cara. pra mim. Pra vida, essa vida aqui, nós, ser humano, assim, a gente não sabe quais são a sequência e quais são todas as variáveis que precisam estar combinadas para essa vida ser essa aqui que a gente é hoje. Tanto que a gente não consegue criar isso. A gente não consegue ir num Exatamente. laboratório juntar potássio, Então, não sei o que, tá uma A célula. gente faz um protozoário, alguma coisa ali, mas isso aqui, cara, a gente não consegue. Quais são as variáveis? Hoje a gente sabe algumas, mas e quais outras tantas que tem? A gente não sabe. Puta cagada. Puta cagada. Exatamente. Esse é o essa resumo, ideia cara. é fantástica, né? Que vocês são um dos assuntos mais legais que tem, né? De fato, tem uma história interessante que, assim, se você olhar assim, os elementos constituintes da vida, eles são mais ou menos os elementos constituintes da Terra. Então, é o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, enfim, o fósforo. Que é o que está nas estrelas, na exatamente, verdade. exatamente. Quase todos, eles batem, assim, os principais ingredientes com os que estão nas estrelas. Então, efetivamente, a gente tem isso daí. Você tem essa identidade que sugere a vida, pelo menos a partir dos seus elementos constitutivos, ela vem de fora, tá? A vida é extraterrestre no sentido dos seus elementos constitucionais. Mas tem uma coisa que muita gente fala, que eu acho que faz sentido, que é que a Terra ela foi beneficiada por um grande solvente que é a água. E a vantagem desse que é um solvente polarizado que ajuda as moléculas a se juntarem. E aí você tinha muita radiação, não tinha camada de ozônio aqui, né? Então, a gente inclusive tem um evento chamado a Grande Oxigenação. A Grande Oxigenação levou a explosão, matou as bactérias anaeróbicas que não precisavam de ar e gerou, foi um evento de assim, oxigenação do planeta. E foi aí que surgiu, diz a lenda, né, os eucariontes, né, que são esses organismos de núcleo organizado e tal, como a gente, tá? Então é aí que os organismos multicelulares começaram a se desenvolver. Mas olhando esse primeiro pedaço, existe essa discussão mesmo que o Sérgio está colocando, e é muito verdadeira, que você tem
uns elementos que vêm do espaço, mas isso não quer dizer que a vida é extraterrestre. A vida que existe na Terra, pelo que tudo indica, ela foi criada na Terra. Só que a Terra tinha condições muito diferentes. Entre elas, muita radiação. Entre elas, situações, por exemplo, vulcânicas, etc., que traziam ainda mais energia. De alguma maneira, essa energia foi responsável pela conversão do que do que é inorgânico em orgânico. Então, as primeiras estruturas orgânicas da Terra parece que surgiram na própria Terra. Tem uma coisa interessante, tem um cara que ficou até bastante famoso, chamado Craig Venter. Já ouviu falar de Craig Venter? O Craig Venter é um cientista, entre vários outros, que criou a vida, muito entre aspas. E como o Sérgio falou, não é a vida como a gente, mas efetivamente fez experimentos com sistemas que são inorgânicos, gerando através de energia, uma coisa muito controlada, muito simplificada, muito artificial, mas efetivamente compostos orgânicos com capacidade reprodutiva, porque a gente precisa de duas coisas para ter vida, né? A gente precisa, primeiro, que ela se instaure, segundo, que ela se perpetue. E as duas coisas foram conseguidas em laboratório já faz tempo. Desde os anos 50, na verdade... Isso é interessante pra cacete. Desde os anos 50 a gente tem estudos disso, tá? Mas desde os anos 90, e sobretudo depois da virada do milênio, existem realmente aí desenvolvimentos do ponto de vista laboratorial que geram vida de maneira meio rápida. Então você consegue estudar esses ciclos com enfim, algumas gerações de desenvolvimento. Alquimia existe então, né? É muito louco essa porra, né? E o que é legal pensar... Homúnculos. Olha que interessante essa ideia. Quando eu vejo essas coisas, um negócio que me deixa assim, muito fascinado é o seguinte, beleza, então tá bom, então eu crio essas estruturas orgânicas, que basicamente quer dizer que ela tem carbono e ela, enfim, ela é auto-organizada, né? E ela se reproduz, ou melhor, ela gera gerações, tá? Então, ótimo. Mas para pensar uma coisa, eu ponho essas gerações no mundo e eu ponho pressões nesse mundo, tá? Então, por exemplo, eu vou reduzir um determinado elemento no ambiente.